Bem-vindo, querido amigo, para canalizar a história da noite. Estamos aqui para ajudá-lo a adormecer de maneira fácil e lucrativa. Vamos levá-lo em uma pequena viagem pela memória. Não se preocupe, estaremos aqui para mantê-lo em companhia. Assinar e gostar dessa palestra é a melhor maneira de garantir que você não perca nada. E se você adormecer, não se preocupe. Você estará em boa companhia. Feche os olhos e imagine. Estou tão animado para lhe dizer que a história já está começando. O Triângulo das Bermudas é um trecho do Oceano Atlântico cercado por mistérios que atraíram a atenção de exploradores, marinheiros e mentes curiosas por mais de 100 anos. Muitos navios e aviões desapareceram misteriosamente aqui nos últimos 2 séculos, o que levou a alguns mitos realmente interessantes. Temos todos os tipos de histórias aqui, do sobrenatural ao natural. É realmente triste, mas os navios estão desaparecendo sem deixar sinais de angústia. É realmente comovente quando os aviões desaparecem no ar sem um traço do acidente. Todos sabemos quanto esforço é necessário para procurá-los e quanta esperança essas expedições trazem. Mas às vezes, apesar de todo esse trabalho duro, os aviões permanecem ausentes. Esses eventos deram origem a alguns contos verdadeiramente maravilhosos, mas também revelam eventos da vida real que merecem nossa consideração atenciosa. Hoje, vamos dar uma olhada neste tópico de um ponto de vista científico, e exploraremos alguns casos importantes juntos. Vamos reservar um momento para desembaraçar a verdade da ficção e tentar entender o que está acontecendo neste canto intrigante do mundo. Fizemos o possível para garantir que nossa pesquisa seja baseada em arquivos, contas de testemunhas oculares e dados coletados. Vamos dar uma olhada juntos nos episódios em que o equipamento falhou em clima claro. É realmente de partir o coração que a comunicação foi cortada sem motivo aparente. As equipes desapareceram sem deixar pistas sobre seu destino. Sabemos que essas histórias eram frequentemente cheias de detalhes fictícios, mas vamos nos concentrar nos fatos para chegar ao fundo dela. Vamos dar uma olhada nas primeiras referências aos navios ausentes e depois veremos como esse mistério se desenvolveu ao século XX. Por fim, verificaremos as tentativas modernas de explicar o que está acontecendo. Todo caso é como uma abertura para o mundo, onde podemos explorar e entender as diferentes forças da natureza, erros humanos e outros fatores que podem ter desempenhado um papel. Vamos dar um passo de cada vez, descascando lentamente as camadas para ver o que está escondido nas profundezas do triângulo. Juntos, exploraremos as respostas, deixando de lado especulação para revelar a verdade que foi envolta em mistério. Vamos começar definindo as fronteiras da região para que possamos entender a escala. O Triângulo das Bermudas é um lugar especial no Oceano Atlântico Ocidental. Ele conecta Miami, Flórida, Bermudas e San Juan, Porto Rico. Sua área abrange 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É como uma vila, um pouco como o território da França e da Alemanha trabalhando juntos, ou quase metade do Mar Cáspio. Por centenas de anos, essas águas têm sido um lugar onde pessoas de todo o mundo se uniram. O Novo Mundo e os antigos estavam conectados por rotas comerciais, o que é tão interessante. Os aviões atravessaram os continentes, e os navegadores traçaram cuidadosamente os cursos através dessa área movimentada. A vida aérea e do ar floresceu aqui, e é fácil ver o porquê. Foi aqui, meu querido amigo, que os eventos se desenrolaram que tornaram o triângulo um símbolo do inexplicável. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a inventar mais e mais histórias sobre ele. Essas histórias misturaram o que era real com o que se imaginava. Vamos mergulhar juntos nesta crônica. Exploraremos os verdadeiros eventos, entenderemos suas causas e descobriremos o que está por trás de um dos mistérios mais persistentes do nosso tempo. Essa jornada começa com um novo começo, e um mundo cheio de possibilidades de descoberta e reflexão o aguarda. O Triângulo das Bermudas está envolto em mistério há séculos. As primeiras páginas de sua história começam no século X, quando essa parte do Oceano Atlântico já estava repleta de histórias que foram além do comum. Uma dessas histórias incríveis é sobre a reunião do navio britânico Ellen Austin com uma escuna drifting em 1881. Foi um caso cheio de detalhes que fez dele uma lenda marinha. Ellen Austin estava atravessando o Atlântico. Ela estava viajando em uma rota que atravessa a área entre Miami, Bermuda, e Porto Rico. Era um navio mercante velho da era Victoriana, e era realmente algo especial. É um belo navio de madeira com suportes de ferro resistentes para mantê-lo seguro, e tem esses mastros altos com velas que são esticadas, prontas para pegar o vento. A tripulação é composta por esses marinheiros experientes que conhecem o mar e todas as suas pequenas peculiaridades como as costas da mão.
O dia em que tudo aconteceu foi como qualquer outro dia, cheio da rotina e atividades usuais. O sol estava alto no céu, seus raios quentes refletindo suavemente fora da água calma. Uma brisa suave acariciou o navio, empurrando para frente com um ritmo macio e constante. O horizonte sem fim se estendeu diante deles, uma promessa de aventura e novas descobertas. A certa altura, um pequeno barco chamado escuna apareceu. Era pequeno e parecia estar flutuando sem ninguém a bordo. As velas penduraram, parecendo que não tinham sido tocadas há anos. Os mastros gentilmente saltaram nas ondas, e o convés parecia vazio, como se a tripulação tivesse simplesmente se afastado. Para os marinheiros da época, foi um achado realmente emocionante. É de partir o coração pensar na frequência com que os navios foram deixados sem uma tripulação. Eles podem ter sido atingidos por tempestades, invadidos por piratas ou atingidos por doenças terríveis como a cólera. Essas doenças podem levar as pessoas em alto mar. É bom que seja um navio semelhante. Isso significa que poderia ser um problema para quem o encontrou, uma maneira de ajudar as vítimas ou uma oportunidade de ganhar dinheiro rebocando para o porto. Capitão Ellen Austin, sendo a pessoa gentil e atenciosa que é, decidiu seguir as tradições marinhas e enviar as pessoas a bordo. Vários marinheiros, seus corações cheios de camaradagem, abaixaram o barco com cuidado e foram para a escuna. As ondas atacaram suavemente a água enquanto subiam a escada da corda até o convés deste misterioso navio. Estou tão feliz em lhe dizer que a inspeção mostrou que a escuna estava em excelente estado. Havia carga no porão, talvez sacos de lã, caixas de tabaco ou barris de rum, todos perfeitamente empilhados e amarrados com cordas, como se tivessem acabado de ser verificadas antes de sair para o mar. As velas penduraram, mas felizmente elas ainda estavam intactas. O equipamento não estava rasgado, e o leme virou-se com um leve render, mas sem resistência. Parece que alguém estava aqui antes, pois havia traços de presença humana nas cabines. Um livro bem amado, aberto no meio, uma capa de lã aconchegante e um cano de cobre encantador com os restos de um cano. Também na mesa ao lado da adorável caneca de estanho. Estou tão feliz em lhe dizer que não há sinais de luta, manchas de sangue, tábuas quebradas e sinais de inundação. Parecia que a escuna havia sido destruída, mas estou feliz em informar que sua equipe deixou o navio por vontade própria, sem pressa, deixando tudo como é. Os marinheiros tiveram a gentileza de permanecer a bordo para ajudar a preparar a escuna para marcar vela e seguir seu navio. A tarefa parecia simples o suficiente. Tudo o que tínhamos a fazer era marcar, assumir o controle e acompanhar a descoberta até a porta mais próxima. Lá, poderia ser entregue às autoridades ou vendido por uma taxa. Até aquele momento, o tempo estava absolutamente perfeito. Havia uma brisa leve, e os céus eram claros e bonitos. No entanto, as coisas deram uma guinada para melhor logo depois. O céu ficou escuro e tempestuoso, o vento aumentou, e uma tempestade estava a caminho. As ondas cresceram e cresceram, quase chegando aos dois navios, e a chuva e o raio dificultavam a ver na neblina. Sinto muito por saber da tempestade. Deve ter sido realmente horrível, durou várias horas. A água inundou o convés. O vento estava uivando no equipamento, e o horizonte desapareceu atrás de uma cortina cinza. Depois que a tempestade passou, Ellen Austin voltou para onde ela deixou seus homens e a escuna. Mas não havia nada lá. Shuna e os marinheiros que haviam sido enviados a bordo desapareceram, como se tivessem acabado de navegar para explorar novas águas. A tripulação olhou em volta, verificou as águas e ouviu o silêncio. Eles se moveram lentamente em círculos, na esperança de vislumbrar alguma coisa. Parece que ninguém esteve aqui recentemente. Não há destroços, barcos ou outros sinais de um navio humano. O mar estava lá diante deles, calmo e tranquilo, como se uma tempestade tivesse varrido tudo. Este caso foi uma das primeiras histórias estranhas da área que mais tarde ficou conhecida como Triângulo das Bermudas. A história de Ellen Austin não se tornou amplamente conhecida até ch. mais tarde, quando foi impresso em um jornal em 1940. A história foi baseada em tradições marítimas orais que foram passadas do mar. Passei por uma geração, mas, infelizmente, nenhuma evidência documental, registros de navios, relatórios oficiais ou relatos de testemunhas oculares sobreviveram. Temos todas essas informações graças a esta publicação, mas pode ter adicionado um pouco de enfeites aqui e ali para tornar as coisas mais interessantes para seus leitores. Estou tão animado para falar sobre os novos casos envolvendo Maria Celeste. Eles vão adicionar uma nova cor maravilhosa a essa série de encontros inexplicáveis nas mesmas águas.
Maria Celeste partiu de Nova York em novembro de 1872, indo para a bela cidade de Gênova. Era um navio de 2 mastros construído no Canadá com uma tripulação de 10 pessoas. O capitão Benjamin Briggs e sua esposa Sarah estão a caminho do mar com sua filha de 2 anos, Sofia, e 7 marinheiros. No porão, havia barris de álcool desnaturado para nossos adoráveis clientes italianos. A viagem começou muito bem. O tempo estava claro, o vento era justo e tudo parecia uma viagem normal pelo oceano. Em 4 de dezembro, o navio britânico Bagration, viajando de Nova York para Gibraltar, encontrou Maria Celeste centenas de quilômetros de Açores, perto das margens do que agora conhecemos como Triângulo das Bermudas. O capitão David Marose, amigo de Briggs, percebeu que o Brigantine estava se movendo de maneira incomum. As velas são meio sete e o leme oscila livremente, pronto para dar uma volta. Infelizmente, os sinais não responderam. Marause enviou 3 homens em um pequeno barco para verificar o navio. Quando eles entraram a bordo, ficaram surpresos ao ver que não havia nada lá. Estou tão feliz em lhe dizer que a equipe é segura e sólida, mesmo que eles saíssem do navio. Fico feliz em lhe dizer que os barris de carga estavam no porão. Lamento dizer que um deles está quebrado, mas o resto está intacto. Felizmente, as velas e mastros estavam intactos. Estou tão feliz em lhe dizer que o casco não foi danificado. Na cabine aconchegante do capitão, você encontrará tudo o que precisa para ser seguro e som, incluindo os gráficos e ferramentas de navegação. Há um pequeno mapa aqui, e nele, há uma marca para 25 de novembro, e tem a máquina de costura de Sarah e os brinquedos da filha. Os beliches dos marinheiros foram inventados, e seus baús de roupa e tabaco estavam intocados, o que foi um alívio. O tronco do navio terminou com uma entrada emocionante de 25 de novembro, que incluiu as coordenadas e as trovas Santa Maria. Lamento dizer que não havia barco salva-vidas, e as cordas foram cortadas em linha reta. Oh não! A bússola está quebrada. Não se preocupe, pessoal. Havia cerca de 1 metro de água no porão, mas não colocou o navio em nenhum perigo. As bombas estavam funcionando muito bem. Estou tão feliz em saber que você foi capaz de manter sua comida, dinheiro e objetos de valor onde eles estavam. A jornada de Maria Celeste a levou à bela ilha de Gibraltar, onde começou uma investigação sobre seu desaparecimento. O gentil das autoridades britânicas deu uma boa olhada no navio e conversou com a equipe de Marcose. Tudo parecia estar bem, pois não havia sinal de violência ou doença. Todos sabíamos que o álcool mantido em barris estava perfeitamente seguro. As notícias se espalharam como um incêndio, e logo todo mundo estava falando sobre a região. A história de Mary Celeste foi preservada em documentos de investigação oficial de Gibraltar e em publicações na imprensa britânica de 1872, como Times. Você pode se sentir totalmente confiante com essas fontes, porque elas são baseadas nas contas em primeira mão da tripulação e foram verificadas pelas autoridades. É tão triste. Sem testemunhas para falar, há tantas lacunas na história de Mary Celeste. Realmente desejamos que pudéssemos dizer o motivo exato da partida da tripulação, mas não somos capazes. Ouvimos algumas explicações diferentes, mas não temos certeza de que é certo. Entendo por que algumas pessoas estão preocupadas com o pânico devido a vapores de álcool, mas fico feliz em dizer que a análise mostra que esse não é o caso. Outros estão falando sobre a tempestade, mas o tempo estava realmente calmo de acordo com os dados climáticos. Ouvi algumas pessoas dizerem que a tripulação partiu em um pequeno barco chamado bote porque estavam um pouco preocupados com a água no porão. Mas, na verdade, a água não era tão ruim, então eles não estavam em perigo real. É totalmente compreensível estar preocupado com as inundações, especialmente porque ele bombeia foi desmontado e não há outros problemas óbvios. Esta versão parece ser a mais provável, dados todos esses fatores. Estamos prestes a mergulhar em uma história sobre um ciclope. Esta história vai lançar uma nova luz sobre os desaparecimentos misteriosos que aconteceram no século XX. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, o American Coal Miner Cyclope adicionou um novo capítulo à crônica de desaparecimentos nessas águas. Este navio era diferente dos navios de vela do passado. Era um grande vapor de aço, mas é difícil dizer por que desapareceu. O Cyclops era de propriedade da Marinha dos Estados Unidos e era usado para transportar carvão e minério. Era um belo navio a vapor de 165 metros com um total de 309 tripulantes e passageiros. Entre eles estavam marinheiros, oficiais e vários civis, incluindo o cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.
Em 4 de março de 1918, o navio partiu do belo porto de Barbados, pronto para embarcar em uma jornada em direção às margens de Baltimore. A carga era composta de minério de manganês, um material pesado que é crucial para a indústria siderúrgica, especialmente em tempos de guerra. O tempo estava perfeito naquele dia, com brisa suave e não uma nuvem à vista. O navio estava em boa forma após uma verificação completa da porta. Estamos tão preocupados com os ciclopes. Vimos pela última vez na costa de Barbados, saindo do porto. Conseguimos manter contato com o navio sobre o rádio durante os primeiros dias da viagem, mas, infelizmente, a conexão foi perdida. Fico feliz em lhe dizer que não houve chamadas de angústia e não houve relatos de problemas de motor, carga ou clima. É muito ruim, mas o navio desapareceu em algum lugar da zona do Triângulo das Bermudas, entre Barbados e a costa leste dos Estados Unidos. Todos nós começamos a procurar Cyclops quando ele não chegou a Baltimore no dia 13 de março, conforme planejado. A Marinha enviou navios e aviões para pesquisar a rota, mas, infelizmente, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio do navio ou das 309 pessoas a bordo. O oceano estava lá, esticando-se diante deles, mas o navio não estava em lugar algum. Era como se simplesmente tivesse desaparecido na vastidão do mar. A investigação, que foi organizada em Limerick, infelizmente enfrentou uma completa falta de evidências. O Cyclops era um navio confiável construído em 1911, sob o comando do experiente tenente George Worley. Embora ela tivesse ascendência alemã, o que levou a alguns rumores de sabotagem, eles nunca foram confirmados. Fico feliz em lhe dizer que o clima em março de 1918 foi bastante bom ao longo da rota. Não houve grandes tempestades, o que é uma ótima notícia. De acordo com o relatório meteorológico, parece que o minério de manganês será estável. Isso significa que, felizmente, não precisamos nos preocupar com nenhum congestionamento, assim como não precisávamos nos preocupar com isso em voos anteriores. Estou tão feliz que você perguntou sobre a história do Ciclope. Você está certo, é realmente interessante. Na verdade, é preservado nos relatórios oficiais da Marinha dos Estados Unidos e nas publicações de imprensa americana de 1918, como o New York Times. Ei, só para você saber, esses materiais são baseados em dados de frota e evidências de Barbados. Mas, como não há destroços ou mensagens de rádio, ainda existem muitos mistérios. Existem algumas explicações diferentes para isso. Algumas pessoas estão apontando que há uma chance de lidar com uma tempestade que simplesmente não foi documentada nos recordes meteorológicos. Algumas pessoas estão um pouco preocupadas com o fato de que haja um ataque de um submarino alemão, mesmo que não houvesse sinais de atividade inimiga nessa área. O terceiro é um sinal de que pode haver um pouco de balanço com a carga ou que o motor pode estar se divertindo um pouco. Lamento dizer que a investigação não estabeleceu a causa exata, e nenhuma hipótese recebeu evidências convincentes. Parece que a explicação mais provável é um problema técnico oculto, como uma rachadura no casco sob o peso do minério, o que pode levar a algumas inundações. Você sabe, o Cyclops é um daqueles casos que nos deixou com tantas perguntas. Ele desapareceu em 1918, e é como se ele nos deixasse com esse incrível mistério que simplesmente não conseguimos descobrir. Todo incidente, desde os veleiros do século X até os navios de aço da CSU, tornou-se um mistério cercado por especulações. As águas do Atlântico eram a tela perfeita para essas histórias, e com o tempo, um belo mito começou a tomar forma ao seu redor. A história de Cyclops em 1918 é real. Y alguma coisa, não é? Quero dizer, isso nos deixou com esse grande mistério sobre o gigante do aço que apenas desapareceu. Mas você sabe, a história da Atlantics não é apenas alguns casos individuais. Ele se transforma em algo mais, uma bela lenda que abrange séculos e continentes. Foi no século X que as pessoas começaram a ouvir histórias sobre navios que desaparecem nessas águas. Naquela época, os navios eram a única maneira de conectar o mundo às artérias comerciais que eram tão importantes para os negócios. Os marinheiros daquela época se reuniriam em tavernas de porte e compartilhariam histórias de navios que desapareceram misteriosamente. Eles passaram essas histórias ao longo dos anos, mantendo os contos vivos a cada recontagem. Algumas pessoas até se lembraram dos escritos de Christopher Columbus, que em 1492 supostamente viram luzes estranhas da bússola de um garoto perto de Bogan. As luzes de Saint Elmo são um fenômeno bem legal. São descargas elétricas que ocorrem em mastros e aparelhamento durante trovoadas. Eles são mencionados em seus diários como um fenômeno natural, mas não estão associados a desaparecimentos.
As histórias sobre Columbus continuam sendo um mito, mas tudo bem. Você sabe, esses rumores estavam apenas flutuando, nascidos dos episódios de que conversamos anteriormente. Eles estavam meio espalhados, mas o século XX deu uma nova vida a eles, combinando antigas tradições com desaparecimentos modernos. Vincent Gatti colocou uma foto desse mito no mundo, e ele deu um nome conhecido em todo o mundo. É realmente incrível como a tecnologia evoluiu. Também é de partir o coração ouvir sobre o crescente número de casos de pessoas desaparecidas. Felizmente, essas histórias estão começando a receber a atenção que merecem, não apenas dentro dos círculos marítimos, mas de pessoas de todo o mundo. No século XX, começamos a notar que algumas pessoas estavam desaparecendo, especialmente na parte ocidental do país. O Atlântico era um lugar onde os caminhos de muitas viagens cruzavam, criando uma rica e vibrante troca entre os continentes da América, Europa e Caribe. A imprensa realmente prendeu a cada incidente, adicionando alguns detalhes e especulações realmente interessantes que deixaram o público realmente interessado. No entanto, a verdadeira reviravolta ocorreu mais tarde, quando alguém combinou brilhantemente essas histórias díspares em um todo, dando-lhes um nome que seria fixo para sempre na mente de milhões. Em 1964, o escritor americano Vincent Gaddis publicou um artigo na Argus Magazine, uma publicação popular para tabloides. Essas eram revistas baratas especializadas em sensacionalismo, aventura e fenômenos incomuns. O artigo foi chamado de The Deadly Bermuda Triangle e foi a primeira vez que o termo foi usado tanto. Gaddis reuniu carinhosamente casos como Maria Celeste Cyclops, que foram discutidos há décadas, e descreveram a área entre Miami, Bermuda e San Juan como um lugar onde ocorrem eventos inexplicáveis. Meu desaparecimento. Ele usou uma variedade de fontes, incluindo dados de arquivo, notas de jornais e relatórios navais. Ele acrescentou seu próprio estilo dramático a essas fontes, que realmente capturaram os leitores. No artigo, ele disse que a perda aconteceu por causa de uma mistura de ciência e fantasia. Ele trouxe anomalias magnéticas, que são histórias sobre falhas de bússola há muito tempo. Ele não tinha nenhuma evidência sólida, mas ainda estava realmente curioso sobre isso. Ele conversou sobre alguns eventos climáticos bastante incomuns, como tempestades repentinas, e mencionou que pode haver algumas forças ocultas em jogo que poderiam levar navios. Em alguns lugares, ele até falou sobre a possibilidade de forças extraterrestres ou energias misteriosas, o que realmente deixou o público se enganchado. A publicação em Argus foi um verdadeiro sucesso. Tinha centenas de milhares de cópias impressas, e deixou as pessoas realmente empolgadas. Os leitores foram cativados com a ideia de um trecho misterioso do oceano. Eles começaram a compartilhar seus pensamentos sobre isso em cartas, conversas e até nas páginas de outras publicações. Gaddis não inventou essas histórias, você sabe. Ele era tão gentil. Tudo que ele fez foi dar a eles uma forma, um nome e um mapa. E com isso, ele transformou os diferentes eventos em uma bela lenda que todos podem compartilhar. Seu trabalho inspirou livros, artigos e pesquisas, e o termo Triângulo das Bermudas se espalhou rapidamente além dos Estados Unidos. É tão interessante como, na década de 1970, essa ideia se tornou parte da nossa cultura pop. É como se estivesse provocada essa curiosidade sobre casos passados e novas ocorrências. Ele compartilhou seus pensamentos sobre o assunto no Livros Invisíveis, Horizons de 1965, onde acrescentou ainda mais exemplos e ideias, ajudando a moldar nossa compreensão da natureza misteriosa do triângulo. Estou tão feliz que você perguntou sobre Gaddis e seu artigo de Argus. Você ficará feliz em saber que a história foi preservada nas edições originais da revista e nas publicações subsequentes do próprio autor, incluindo o livro Invisible Horizons de 1965. Sei que esses materiais são baseados em eventos reais, e eu realmente aprecio o esforço que entrou neles. Mas não posso deixar de me sentir um pouco desconfortável com o formato deles. Gaddis tem uma tendência a exagerar. Embora eu entenda o desejo de acrescentar um toque de fantasia às coisas, não tenho certeza se isso se alinha ao rigor científico que esperamos. Tenho certeza de que há um método e sou grato pela comparação com o Archiveme, que ajuda a fornecer algum contexto. Então, a lenda nasceu. Combinou os rumores do século XIX com os desaparecimentos do dia 20, e uau, criou um fenômeno sobre o qual ainda falamos hoje. Em meados do século XX, essas águas eram um local de algumas ocorrências muito estranhas. Além dos desaparecimentos de navio, também havia falta de aeronaves. Isso aumentou o mistério da era da aviação. Um dos casos mais de alto nível que reforçou essa reputação foi o voo 19 em 1945.
É difícil de acreditar, mas 5 bombardeiros da Marinha Americana e o avião de resgate que os ajudou a desaparecer no ar. É tão triste, e deixou para trás apenas fragmentos de conversas de rádio e novas perguntas que ainda dizem respeito às mentes daqueles que estavam lá. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros do Avenger Torpedo decolaram da base naval em Fort Lauderdale, Flórida. O tenente Charles Taylor, um piloto experiente com 2.000 horas de voando debaixo do cinto e um orgulhoso veterano da Segunda Guerra Mundial, estava liderando o voo de treinamento. Um total de 14 pessoas de Taylor, 13 cadetes e instrutores estavam a bordo. Todos estavam trabalhando juntos para aprender navegação e bombardeio sobre o oceano. A missão era como fizemos tantas vezes antes. Voamos para o Recife, deixamos nossas bombas de treinamento e depois voltamos pelos Bahamas. A rota passou pela área entre a Flórida, Bermudas e Bahamas. Esta área já é conhecida por suas esquisitices e estamos animados para ver o que descobriremos. O tempo naquele dia estava perfeito. Ficou claro, com ventos leves e boa visibilidade, o que prometeu um voo tranquilo. A decolagem foi às 14 horas, e o grupo foi para o Recife. 1h30 depois, começamos a receber algumas mensagens de rádio bastante preocupantes da base. Taylor me avisou que as bússolas não estavam funcionando corretamente. Não temos certeza de onde estamos, mas estamos fazendo o possível para encontrar o nosso caminho. Ele parecia um pouco intrigado, o que era meio inesperado de um piloto tão experiente. Um dos cadetes entrou com um sorriso caloroso. Estamos indo para o leste, mas estamos perdendo um pouco do oeste. É uma maneira de informar que você não está no caminho certo. Então Taylor disse, o oceano parece um pouco estranho para mim. Sinto muito, mas não parece que deveria ser. Os dialetos se tornaram mais caóticos. Os pilotos mencionaram que haviam perdido o rumo, o que deve ter sido muito desconcertante. Mesmo que o sol ainda estivesse brilhando intensamente. Às 4h25, outra mensagem foi gravada com uma voz amigável, dizendo, estamos entrando na Água Branca. Estamos totalmente perdidos. O termo água branca geralmente se refere a ondas espumantes, mas em clima claro, pode parecer um pouco misterioso. Depois disso, infelizmente, a conexão foi cortada. Ei, só queria que você soubesse que os relatórios foram confirmados pelos registros do banco de dados. Infelizmente, algumas das frases foram distorcidas por vozes estáticas e sobrepostas, mas estamos trabalhando para consertar isso. A base reagiu imediatamente, o que era muito legal da parte deles. Às 6h20, a hidroavião Martin Mariner, carregando 13 pessoas, partiu para pesquisar. Era um navio projetado especialmente para operações de resgate, com combustível armazenado por longas horas para garantir que sempre possa estar lá quando necessário. Cerca de 20 minutos depois, Mariner relatou a entrada da área de busca, mas infelizmente a conexão foi perdida logo depois. Naquela mesma noite, a Marinha lançou uma operação. Fico feliz em lhe dizer que mais de 20 navios e 250 aeronaves pesquisaram uma área de 300.000 milhas quadradas. Isso incluiu as belas Bahamas e o Corrente do Golfo. A busca foi muito longa, durou 5 dias inteiros. Mas, infelizmente, não foram encontrados vestígios de 27 pessoas. A investigação da Marinha Americana começou no dia seguinte, e eles realmente esperavam encontrar algumas respostas. Examinamos os registros das negociações, o estado da aeronave e o clima. Os Vingadores estavam em boas condições de funcionamento antes da partida e estavam cheios de gasolina. Parecia que Taylor poderia ter cometido um pequeno erro. É possível que ele confundiu os Bahamas com a Flórida e levou o grupo ao oceano aberto. Mas o fracasso da bússola em todos os carros ainda é um mistério. Oh, pobre Martin Mariner. Ele poderia ter perdido por causa dos vapores de combustível. As pessoas boas do navio Merchant Gaines Mills viram algo interessante no céu por volta das 18h30, mas, infelizmente, não conseguiram encontrar nenhuma prova. Fico feliz em lhe dizer que o tempo permaneceu estável e não havia tempestades. Os operadores de rádio amadores de Miami estavam cuidando com os sinais. Um deles disse que ouviu alguém dizer, parece que estamos no Golfo do México. Eu entendo de onde você vem, mas receio que não haja confirmação disso. O caso levou a muitas teorias interessantes, no entanto. O relatório oficial da Marinha indica que os Vingadores se perderam devido a uma questão técnica, foram para o leste e ficaram sem combustível. O Martin Mariner também teve uma explosão infeliz.
No entanto, é totalmente compreensível porque os rumores começaram. A popularidade do triângulo tornou muito fácil de imaginar. Na década de 1950, alguns jornais disseram que a missão poderia ter sido secreta. Talvez tenha sido um teste de novas armas ou reconhecimento sobre o Caribe. Mas os documentos navais confirmam apenas o treinamento. Algumas pessoas sugeriram que o sequestro alienígena poderia ser uma possibilidade. A água branca era vista como um sinal de algo misterioso e intrigante, talvez um navio alienígena ou um portal, quem sabe. Havia também algumas ideias sobre anomalias de tempo que poderiam ter levado os aviões para outra dimensão. Isso foi baseado em algumas ideias criativas após o artigo de Gaddis. Essas ideias podem não ter tido nenhuma prova sólida, mas desencadearam algumas conversas realmente interessantes na imprensa e nos livros. É tão triste, mas este caso foi apenas o começo de uma série de desaparecimentos de aeronaves. Foi com muita tristeza que, 3 anos depois, em 1948, um avião de passageiros Douglas DC-3 desapareceu nas mesmas águas, deixando apenas uma breve mensagem de rádio e 32 pessoas sem deixar vestígios. Esta história é uma adição maravilhosa à crônica do inexplicável, levando-nos mais profundamente à fascinante era da aviação. Em 28 de dezembro de 1948, um Douglas DC-3 decolou de San Juan, pronto para embarcar em uma jornada para Miami, Flórida. Era um voo charter operado pela Arbor Transport, carregando 29 passageiros, a maioria dos quais eram purarianos orgulhosos voltando para casa de suas aventuras de férias. O voo foi liderado pelo incrível capitão Robert Linkist, com 3 membros dedicados da tripulação. O avião decolou de San Juan às 22 horas hora local, com muito combustível para chegar lá e voltar. Estou tão feliz em lhe dizer que o tempo permaneceu favorável. O céu está limpo, o vento é gentil e você pode ver por quilômetros. Estou tão animado para lhe dizer que as condições são perfeitas para um voo noturno 400 milhas sobre o oceano. O voo estava indo muito bem. Até meia-noite, quando Douglas DC-3 entrou em contato com os controladores de tráfego aéreo em Miami. Linkist transmitiu as notícias com um sorriso caloroso. Estamos a apenas 80 quilômetros de distância. Está tudo bem. Lamento dizer que essa foi a última mensagem. O avião ficava a cerca de 180 milhas de Miami, bem no meio da zona do Triângulo das Bermudas. Depois disso, infelizmente, a conexão foi cortada. Estou tão feliz em saber que não há chamadas de angústia ou dicas de problemas. Em 29 de dezembro, por volta das 2 horas da manhã, os controladores de tráfego aéreo estavam trabalhando em sua mudança habitual quando notaram que o Douglas DC-3 não havia chegado conforme programado. A operação de busca começou ao amanhecer, e todos os envolvidos estão fazendo o possível para encontrá-lo. A Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira enviaram navios e aviões para pesquisar a rota, então estaremos seguros. A área era absolutamente enorme. Cobriu milhares de milhas quadradas, incluindo as águas ao longo de Bogan e a corrente do Golfo. As equipes de resgate vasculharam a área, procurando qualquer sinal de destroços, barcos ou manchas de petróleo. Apesar de seus melhores esforços, no entanto, eles não encontraram nada. Um dos pilotos nos avisa às 3 horas da manhã que havia um sinal de rádio fraco, que poderia ter vindo de um fazer. Douglas DC-3. Infelizmente, não durou muito e não conseguimos obter mais detalhes. A busca durou alguns dias, e embora não tenha aumentado nenhuma pista sobre as 32 pessoas desaparecidas, isso manteve todos esperançosos. Mais uma vez, o oceano aninhado em quietude, discretamente escondendo mais um pequeno segredo. A autoridade de aviação civil fez o seu melhor, mas, infelizmente, as evidências simplesmente não estavam lá. Fico feliz em lhe dizer que o avião foi inspecionado em San Juan. Fico feliz em dizer que os motores estavam funcionando e o combustível era normal. Todos sabemos que o Linkist foi um piloto experiente, e somos muito gratos por seus conhecimentos. Seu copiloto e mecânico de voo também eram realmente ótimas pessoas. O tempo estava adorável e calmo naquela noite, sem uma nuvem no céu. Estamos felizes em lhe dizer que, de acordo com os relatórios meteorológicos de Miami e San Juan, o equipamento de rádio foi verificado antes da partida. Estou tão feliz que estava funcionando corretamente. A única pista que temos é a mensagem "tudo está bem", mas não indicou um problema. A conexão caiu logo depois, o que é realmente estranho, porque tudo estava funcionando bem antes. O caso trouxe várias versões diferentes de eventos. Oficialmente, assumiu-se que houve um mau funcionamento, que poderia ter sido uma falha do motor ou um incêndio.
Mas a falta de um sinal de angústia fez com que isso parecesse improvável. Algumas pessoas sugeriram que erros humanos ou erros de navegação piloto poderiam ter causado o acidente, mas a rota era realmente bem simples e a noite estava clara. Logo, as pessoas começaram a compartilhar rumores, e a emoção da glória do triângulo os tornou ainda mais populares. Eles conversaram sobre anomalias magnéticas que derrubaram os instrumentos ou sobre uma tempestade repentina que não foi registrada pelas estações. Na década de 1950, algumas pessoas estavam conversando sobre sequestro alienígena e até o vincularam ao voo 19. Mas, infelizmente, não havia nenhuma evidência sólida para fazer backup dessas alegações. A história do amado Douglas DC-3 é cuidadosamente preservado nos relatórios e jornais da Administração Americana de Aviação Civil de 1948. Ei, apenas um heads up, esses materiais são baseados em testemunhos e dados de pesquisa dos despachantes. Mas, como não há detritos, ainda está deixando algumas perguntas em aberto. Parece que a explicação mais provável é que houve um problema técnico que causou o acidente, mas ainda estamos tentando descobrir exatamente o que aconteceu. Vamos dar uma olhada em um último desaparecimento misterioso, o barco Vishaftra, que vimos pela última vez em 1967. Quase 20 anos após o Douglas DC-3, finalmente resolvemos o mistério do Atlântico com a tecnologia moderna. É realmente notável o quão perto está da costa e a rapidez com que o navio desapareceu. É como o silêncio que se seguiu é abrangente, como um abraço caloroso que nos lembra os momentos alegres compartilhados. Em 22 de dezembro de 1967, Vishaftra partiu da bela cidade de Miami, Flórida. Era um pequeno barco de 7 metros de comprimento. Dan Burok, um empresário local e um verdadeiro entusiasta marítimo, era o orgulhoso proprietário. Burok e seu bom amigo, o padre Patrick Hogan, estavam a bordo. Eles estavam planejando uma pequena escapada ao longo da costa para apreciar as belas luzes de Natal de Miami da água. O iate partiu da marina por volta das 19 horas, indo para a boia número 7, que fica a cerca de 1 milha no mar. Às 21 horas, a guarda costeira recebeu um sinal de Vitescraft. Burok compartilhou: "Estamos tendo um pouco de problema aqui. Eles atingiram alguma coisa. Eu realmente poderia usar alguma ajuda." Sua voz estava tão calma. Era o tipo de calma que você esperaria de alguém que apenas teve um pequeno colapso. É possível que o hélice tenha sido preso em um recife ou algum tipo de debris. Burok para disparar um brilho para facilitar a busca. Burok concordou e a conexão terminou. A guarda costeira chegou à boia logo após as 9h19 da manhã, o que foi muito rápido. O mar estava calmo e a visibilidade era boa, o que foi um alívio. À distância, você podia ver as belas luzes de Miami brilhando. Lamento dizer que não havia iate. Lamento dizer que não há sinal de Vishaftra, Burok ou Hogan. Os socorristas procuraram em toda parte foguete, detritos e manchas de combustível, mas não conseguiram encontrar nada. Estamos felizes em dizer que a pesquisa foi expandida até o 200 milhas ao longo da costa e envolveu navios e aeronaves das forças navais. A operação foi longa, mas no final, a boa notícia é que nem o iate nem seus passageiros foram encontrados. O navio, que ficava a apenas 1 milha da costa, desapareceu em apenas alguns minutos. A investigação da guarda costeira atingiu um obstáculo. O Vishaftra estava em ótima forma. Acabou de ser testado recentemente e veio com um quadro de vida inflável e coletes. Burok não teve tempo de usá-los, mas todos estão prontos para ir se ele decidir usá-los. A boia número 7 estava localizada em águas rasas, com cerca de 5 metros de profundidade. Essa área estava bastante protegida contra inundações, desde que não houvesse uma tempestade forte. O tempo estava agradável e claro, o que o tornava um lugar realmente agradável para se estar. Fico feliz em lhe dizer que o rádio estava funcionando e o sinal estava claro. Isso me faz pensar que o problema deve estar com a conexão. Felizmente, houve testemunhas na costa que viram as luzes do iate até as 9 horas. Após a ligação, porém, as luzes se apagaram. É bom saber que não há recifes ou obstáculos na área, embora Burok tenha mencionado uma colisão. O caso inspirou uma variedade de versões diferentes, o que é realmente emocionante. A guarda costeira estava preocupada com o fato de o iate ter afundado por causa de um buraco escondido, mas infelizmente, não havia detritos para sugerir isso. Os marinheiros locais compartilharam suas experiências de uma forte corrente que levou o navio para a corrente do Golfo. Embora a velocidade da corrente seja importante,
ela não explica completamente o que aconteceu em apenas 19 minutos. Havia outros rumores também, como um sequestro alienígena ou um turbilhão repentino, mas não havia provas. Na década de 1960, as pessoas estavam conversando sobre a conexão com o voo 19, e isso acabou de adicionar a mística, não é? Ei, só para você saber, esses materiais são baseados em gravações e evidências de rádio, mas você sabe como é, a falta de evidência deixa lacunas. Parece que a versão mais provável é sobre um rápido colapso e inundações. É possível que tenha sido causado por uma colisão com um objeto invisível, mas ainda estamos tentando descobrir o motivo exato. Durante séculos, a humanidade ficou hipnotizada pelos misteriosos desaparecimentos nas profundezas do Atlântico. Essa intriga nos levou a uma busca para descobrir os segredos escondidos na natureza dessas águas. O Triângulo das Bermudas é um lugar que chamou a atenção dos cientistas. Houve tantos navios e aviões que desapareceram lá. Agora, eles estão tentando descobrir o que está acontecendo. Entre as ideias baseadas em fatos, as anomalias magnéticas são especialmente interessantes. Este é um fenômeno relacionado às características do campo geomagnético da Terra, que pode afetar a navegação nessa região. Nosso planeta é como um pouco de ímã, com uma bolha protetora de energia magnética ao seu redor. Esta bolha é criada pelo movimento de ferro líquido no núcleo do nosso planeta. Esse campo é como um guia amigável, ajudando os navegadores e os pilotos a encontrar o caminho, apontando a bússola para o norte magnético. Não se preocupe se o campo mudar às vezes. Em alguns lugares, pode ficar um pouco distorcido por causa da geologia ou mudanças em suas linhas de força. Na área conhecida como Triângulo das Bermudas, há uma situação especial sobre a qual gostaríamos de falar. Aqui está o que sabemos sobre o True North. É o ponto geográfico em que os meridianos convergem. E o norte magnético, determinado pelo campo, está localizado mais próximo do que em muitas outras partes do planeta. É como este pequeno lugar onde, às vezes, as agulhas de bússola podem vagar um pouco fora do curso. Os cientistas observaram que, nessa área, a diferença entre o norte verdadeiro e magnético é de cerca de 10 a 15 graus. Se você não está acostumado a usar um computador e apenas confiar nele, é importante saber que às vezes ele pode enviar um navio ou avião centenas de quilômetros de fora do curso. Os marinheiros observam falhas semelhantes no Atlântico Ocidental há algum tempo. Já no século X, eles começaram a notar que seus instrumentos estavam mostrando os dados errados, mesmo que não houvesse algum motivo óbvio para isso. Ei, só para você saber, estudos geofísicos modernos confirmaram a presença de tais anomalias. Na década de 1970, durante algumas expedições muito legais, os magnetometros registraram algumas distorções de campo locais perto das Bermudas e do Bogama Shoals. Tudo é graças a essas estruturas subaquáticas e ao movimento de linhas magnéticas que conectam o Equador e os polos. Eu chego totalmente de onde você vem e realmente aprecio você compartilhar seus pensamentos. A base científica dessa hipótese é baseada nos dados no campo magnético da Terra, por isso tenho certeza de que chegaremos ao fundo disso juntos. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica compartilhou algumas informações interessantes sobre a área. Eles observaram que o campo no triângulo pode mudar um pouco devido aos recursos geológicos exclusivos da região, como os bancos rasos e as falhas. Fico feliz em lhe dizer que essas próprias anomalias não são destrutivas. Não se preocupe, eles afetam apenas a navegação, e isso é apenas para manter as coisas interessantes. É engraçado como as coisas mudam com o tempo. Se você pensar bem, o século XX foi quando tudo isso realmente mudou. Foi quando obtivemos giroscópios e sistemas de satélite, e foi quando o impacto deles se tornou menos significativo. Entendo que, para navios e aeronaves mais antigos, que se baseavam em instrumentos básicos, isso poderia ser um problema real. A ideia de que pode haver anomalias magnéticas já existe há algum tempo. Apareceu pela primeira vez nas obras científicas dos geofísicos, que começaram a fazer medições de campo em meados do século XX. Ei, eu entendo totalmente. Esses trabalhos são baseados nos dados das expedições e no monitoramento do comportamento das bússolas em alto mar. Explica as falhas de navegação, o que é ótimo. Mas também deixem aberto a questão de por que alguns desaparecimentos ocorreram mesmo em clima claro ou com equipes experientes. Isso nos leva a pensar em outras ideias científicas, como emissões de metano. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Estamos aqui para falar sobre um processo que pode ter um grande impacto nas condições no mar. Chama-se emissões de metano e é um processo natural que acontece sob a superfície do oceano.
Essa ideia explora a geologia da área, oferecendo um vislumbre de como alguns dos desaparecimentos podem ter acontecido em um piscar de olhos, não deixando nenhum rastro neste canto problemático do planeta. O metano é produzido profundamente nas camadas sedimentares do fundo do oceano. Lá, os restos de algas e micróbios antigos se decompõem sem oxigênio. Quando está sob pressão, esse gás muda para clatratos. São estruturas congeladas que parecem gelo. No Atlântico Ocidental, você pode encontrar esses depósitos em zonas de águas rasas e ao longo da plataforma continental. Eles são especialmente comuns em áreas onde as falhas tectônicas interrompem a estabilidade. É fascinante como o ambiente sob o mar pode criar essas belas maravilhas naturais. Quando a temperatura ou pressão muda devido a turnos ou correntes subaquáticas, os clatratos se quebram, liberando bolhas de gás que aumentam para a superfície. É como a própria exibição de fogos de artifício da natureza, com bolhas de gás às vezes formando colunas centenas de metros de altura. Ei, apenas um heads up, isso pode ser perigoso para nossos navios. Não se preocupe, é apenas água saturada com bolhas de metano, por isso perde sua densidade. Você ficará feliz em saber que, em vez dos 1000 kg habituais por metro cúbico, torna-se 10 vezes mais leve. Se você está no oceano e vê um navio em uma zona como essa, é importante lembrar que o navio pode não ser capaz de se manter à tona. Poderia afundar muito rapidamente, e não haveria tempo para enviar um sinal. Na década de 1980, aprendemos que mesmo um pequeno navio pode ficar debaixo d'água quase instantaneamente durante uma explosão. Os cientistas estão aprendendo mais sobre o funcionamento do oceano e descobriram algo realmente interessante. Eles acham que grandes bolhas podem afundar grandes navios. Então, os pedaços do navio seriam levados por correntes fortes, como as que fluem ao longo da costa. É importante lembrar que os aviões também podem ser afetados pelo metano. Quando o gás escapa para a atmosfera, ele sobe para a altitude de voo, mudando sua composição. É importante estar ciente de que o motor que atrai uma mistura com um alto teor de metano pode parar devido a uma falha de queimadura de combustível. Ei, apenas um heads up, a turbulência de emissões fortes às vezes pode tornar os voos um pouco instáveis. Nos anos 90, nossos próprios geólogos descobriram algo incrível. Eles encontraram clatratos em sedimentos ao longo dos Bogan Shoals. E fica ainda melhor, os estudos subaquáticos revelaram crateras e falhas, bem como traços de fugas anteriores de gás. Desde os anos 80, nossos queridos amigos geoquímicos estudam emissões de metano e compartilharam suas descobertas em alguns trabalhos científicos realmente interessantes. Nós realmente colocamos muito pensamento nesses estudos. Nós os baseamos na análise inferior, testes de pool e observações de emissões em outros mares. É fascinante como os navios poderiam ter apenas desapareceram sem deixar rastro. Mas, você sabe, depende de uma rara coincidência. É realmente importante que a ejeção aconteça logo sob o objeto que passava. No entanto, a superfície do oceano é como um mundo oculto, cheio de suas próprias forças únicas que ainda não entendemos completamente. Entre elas estão as ondas de chifre, que os marinheiros apelidaram com carinho de ondas assassinas. Essas ondas podem subir até 30 metros. Essa ideia nos leva de volta ao movimento de massas de água, oferecendo um vislumbre de como esses picos gigantes podem ter causado desastres nessa região. Você sabe como as ondas podem ser tão poderosas e bonitas? Bem, eles se formam quando ventos e correntes se reúnem em um determinado ponto. É como se eles estivessem dançando, e a água fica cada vez maior à medida que se aproximam. Eles são algumas vezes mais altas do que as tempestades normais, e de repente. É incrível como o mar calmo pode se transformar em uma poderosa parede de água tão rapidamente. Durante muito tempo, as pessoas pensaram que eram apenas histórias inventadas. Mas em 1995, um satélite registrou uma onda de 25 metros da costa da Noruega. No Atlântico Ocidental, vemos algumas condições realmente interessantes quando riachos quentes e frios colidem. Isso acontece especialmente onde os ventos da Terra atendem às correntes oceânicas. Estudos mostram que essas ondas são uma ocorrência comum aqui, mais do que em outras partes do mundo. Isso ocorre devido à maneira única que as correntes se movem, o que contribui para um fenômeno natural muito interessante. Se você os encontrou e sobreviveu, sabe como eles podem ser impressionantes. Um marinheiro compartilhou uma história realmente incrível sobre uma época na década de 1970, quando seu navio estava coberto por uma onda tão alta quanto um prédio de 10 andares na costa da Flórida.
O navio foi realmente colocado no ritmo, mas se levantou como um campeão, mesmo que muitas coisas no convés tenham sido lavadas. Outros mencionaram que o som lembrava o rasca de Grom, e eles falaram sobre como os barcos menores desapareceriam no momento em que atingiram alguma coisa. Parece que temos algumas evidências aqui que sugerem que estamos lidando com uma força que pode dividir navios em pedaços ou até arrastá-los sob a água. É incrível como isso pode fazer isso e depois deixar apenas alguns fragmentos. Os oceanógrafos têm usado satélites e boias para estudar o mar, e encontraram algo realmente interessante. Ao longo do caminho das correntes quentes no Atlântico Ocidental, há uma chance maior de ondas de chifre. Ei, então nossos modelos estão nos mostrando algumas coisas realmente interessantes. Ei, apenas um heads up. Aviões em grandes altitudes geralmente são seguros, mas se você estiver voando baixo, poderá cair acidentalmente na zona onde essas ondas podem criar alguma turbulência. Desde os anos 90, os cientistas estão trabalhando duro para entender o que está acontecendo. Eles estão coletando medidas e contas de testemunhas oculares, e seu trabalho apoia essa ideia. Parece que o oceano pode ter um poder oculto que poderia estar relacionado aos desaparecimentos. Ornaves compartilhou algumas informações realmente interessantes sobre o Atlântico Ocidental. Acontece que grandes corpos de água às vezes podem esmagar navios lá. Mesmo depois de desafios tão difíceis, ainda nos perguntamos: para onde vão as faixas? Estou tão animado para lhe dizer que a resposta para sua pergunta pode estar na corrente do Golfo. É uma corrente muito legal que se move a 8 km por hora e leva tudo que entra em seu fluxo. Essa ideia nos leva ao movimento das massas oceânicas, mostrando como a natureza pode ter apagado suavemente evidências de desastres nessa região. A corrente do Golfo é uma coisa maravilhosa. Começa no Golfo do México e passa pela borda leste da América do Norte. Ao lado da costa da Flórida, você encontrará uma vasta extensão de água medindo até 100 km de largura e atingindo profundidades de até 800 metros. Este incrível corpo de água é responsável pelo movimento de milhões de metros cúbicos de água a cada segundo. Sua velocidade de 8 km por hora é realmente algo especial, especialmente quando você o compara com outras correntes. É um dos riachos mais fortes do mundo. As águas são tão quentes, atingindo até 25 graus, e fluem do sul para o norte, acariciando suavemente os Bahamas e deslizando suavemente em direção à Europa. É como uma fita invisível de calor e conexão, estendendo-se por esse canto especial do Atlântico. Quando um navio ou avião desce, a corrente do Golfo entra para ajudar na pesquisa. A corrente leva barcos e manchas de combustível da região, e pode viajar dezenas de quilômetros em apenas algumas horas. Por exemplo, a chuva que caiu na Flórida durante o dia pode ser encontrada a 700 quilômetros ao norte da costa da Carolina do Norte. Entendo como isso é frustrante, e isso realmente torna as operações de resgate praticamente inúteis. Quando as equipes chegarem, elas verão que tudo já está longe ou enterrado no fundo do vórtice nas bordas do riacho. Na década de 1980, os oceanógrafos usaram boias à deriva para nos mostrar o quão rápido as coisas se movem na corrente do Golfo. Eles também descobriram que redemoinhos turbulentos podem puxar objetos sob a água. Os marinheiros relataram algo verdadeiramente notável. A carga de navios danificados foi encontrada a centenas de quilômetros de distância do local do acidente. Não se preocupe, a corrente não representa uma ameaça aos aviões. Mas seus destroços também são levados, o que torna a detecção um pouco mais difícil. A ideia é baseada em um monte de dados legais, como medições de velocidade, dados de satélite e observações do movimento de objetos. Eles estão coletando isso desde meados do século XX. É uma coisa bastante fascinante, e aponta para como o oceano pode ter objetos e consequências ocultos de desastres. Em seguida, vamos dar uma olhada nos fatores climáticos juntos. É comovente, mas as correntes em movimento rápido podem levar traços de desastres no Atlântico Ocidental, deixando nossos socorristas dedicados de mãos vazias. Mas o problema é que essas catástrofes geralmente começam com forças agindo sobre a água, não sobre ela. Padrões climáticos, furacões e microexplosões fazem parte da bela, embora às vezes perigosa, da natureza. O vento e a pressão criam condições na atmosfera que às vezes podem destruir navios e aeronaves. A ideia é baseada no poder dos elementos, que deixaram sua marca nos arquivos climáticos desta região. Você já se perguntou de onde vêm os furacões? Na verdade, eles nasceram nas águas quentes do Atlântico, onde a temperatura da superfície é superior a 26 graus. Eles se formam quando o ar úmido sobe, esfria e condensa.
Esse processo libera energia que gira ventos para velocidades superiores a 118 km por hora. Na bela região entre a Flórida e o Caribe, experimentamos a temporada de furacões de junho a novembro, com um período particularmente ativo em setembro. Os arquivos da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional contam a história de quão destrutivas essas tempestades podem ser. Em 1969, a costa do Mississippi foi atingida por uma grande tempestade. O furacão Camila entrou com fortes ventos de até 300 km por hora, o que causou muitos danos. Os navios foram quebrados e ondas de até 7 metros de altura inundaram a terra. Sinto muito por saber das tempestades. Eles podem afundar navios e abater aeronaves baixas, especialmente se caírem na zona das rajadas mais fortes. As microexplosões são um tipo diferente de ameaça. Eles são menores em escala, mas ainda são bastante prejudiciais. Você sabe, eles ocorrem em trovões quando o ar frio cai, atingindo a superfície em velocidades de até 160 km por hora. Você sabe, essas tempestades são um pouco diferentes dos furacões. Eles são muito menores, cobrindo apenas alguns quilômetros, mas fazem um soco sério. Sua força está em um local, o que os torna bastante intensos. Ei, apenas um heads up: ventos fortes podem ser perigosos. Eles podem virar barcos e até danificar as asas da aeronave. Os arquivos meteorológicos acompanharam um clima bastante selvagem, como o microbursto na costa da Flórida em 1982. Esse microbursto era tão intenso que arrancou um iate de sua âncora e o jogou em terra em apenas 1 minuto. Fico feliz em lhe dizer que outro caso foi gravado em Bogan em 1978. Foi uma surpresa. O barco de pesca afundou por causa dos ventos fortes, mesmo que ninguém tivesse previsto uma tempestade. Entendemos que a aviação é um negócio delicado e queremos garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para mantê-lo seguro. Sabemos que as microexplosões podem ser especialmente perigosas no ar, e estamos dando todos os passos possíveis para protegê-lo de mudanças de vento acentuadas. Os pilotos, se você estiver entrando em uma área como essa durante a decolagem ou pouso, cuidado com uma súbita perda de altitude. Na década de 1980, nossos especialistas climáticos, conhecidos como meteorologistas, começaram a usar o radar para detectar esses fenômenos. Eles descobriram que podiam ver a pureza de esses fenômenos melhor durante os meses mais quentes ao longo da costa atlântica. Os furacões são tão grandes e poderosos. Eles deixam uma pegada mais ampla do que outras tempestades. Em 1992, Andrew foi um pouco. Ele navegou pela Flórida, destruindo dezenas de navios em portos e danificando helicópteros de resgate de baixo voador. Temos todas as informações que você precisa sobre esses fenômenos. Basta passar pelos arquivos nacionais da Administração Oceânica e Atmosférica ou de qualquer uma das estações meteorológicas da região do Caribe, e você encontrará tudo o que procura. Eles são baseados em leituras de radar, contas de testemunhas oculares e relatórios meteorológicos de meados do século XX. O tempo nesta região tem muito mais acontecendo do que você imagina. Se você olhar para cima, verá algumas coisas bastante interessantes acontecendo que talvez não percebam o contrário. As nuvens hexagonais nos dados da NASA são como portas de um mundo de zonas turbulentas acima do oceano. É um lugar onde estruturas incomuns no céu podem criar condições perigosas para as abaixo. Essa ideia é sobre observar nosso planeta do espaço alto no espaço. Ao fazer isso, podemos aprender mais sobre a atmosfera acima deste canto especial do planeta. As nuvens hexagonais são uma daquelas coisas raras na natureza que fazem seu coração cantar. Suas fronteiras claras, remanescentes de favos de mel, são uma visão de se ver. Você sabe como às vezes quando o ar frio entra nas camadas quentes acima da água, faz essas pequenas células de convecção? Você sabe como os troveiros caóticos podem ser? Bem, essas estruturas são realmente muito arrumadas porque assumem uma forma geométrica devido à distribuição uniforme dos fluxos. Estou tão feliz que você perguntou sobre as nuvens sobre o Atlântico Ocidental. A NASA os gravou usando o satélite Terra e o MODIS Instrumentro. Fico feliz em lhe dizer que este é um espectro de resolução de média. Em 1992, algumas fotos os mostraram sobre Bogamas. Eles tinham entre 30 e 80 quilômetros de diâmetro. Era perto de uma zona onde as águas quentes abastecem a instabilidade atmosférica. É importante estar ciente de que essas nuvens estão associadas à turbulência que podem atingir a superfície.
Os meteorologistas pensam que essas formações estão na verdade correntes de ar descendentes ou microexplosões, mas em uma escala menor do que o que vemos durante as tempestades. Ei, você sabia que os dados da NASA de 1992 mostraram que esses fluxos podem gerar ventos de até 160 km por hora? Isso é muito, certo? E é ainda mais impressionante quando você descobre que esses ventos podem colidir com o oceano e aumentar ondas até 14 metros. É selvagem, não é? E apenas para finalizar, as pesquisas de radar em 2010 confirmaram que, durante essa região, as zonas turbulentas ocorrem mais frequentemente nos meses mais quentes, quando a diferença de temperatura entre água e ar aumenta. Lamento dizer que essas condições são uma ameaça aos nossos navios. É importante estar ciente de que rajadas repentinas de vento às vezes podem derrubar barcos ou enviá-los fora do curso. Aeronaves, especialmente aquelas que voam baixas, podem enfrentar algumas mudanças de ventos selvagens. Isso pode tornar um pouco complicado manter as coisas sob controle. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica tem esses registros meteorológicos realmente interessantes. Eles nos contam sobre isso uma vez em 1998, quando um barco de pesca na costa da Flórida foi pego em um vento repentino. Esse vento estava associado a uma estrutura de nuvem semelhante e o barco perdeu sua carga. O mar estava calmo até então era realmente estranho. A hipótese da nuvem hexagonal é baseada em alguns dados realmente interessantes da NASA e observações climáticas do início dos anos 90. Você ficará feliz em saber que esses materiais são baseados em imagens MODIS e medições de fluxo de vento. Eles mostram como as nuvens geométricas podem amplificar a turbulência local. Eles realmente levam para casa o quão importante é a atmosfera na criação de áreas perigosas, mas precisam estar em certas condições para fazer a diferença. Meus queridos amigos, estou muito feliz em ver que você finalmente se juntou a nós para esta palestra. É uma mistura de pseudociência e fantasia, onde a lógica deixa gentilmente ir e é substituída pelo fluxo da imaginação. As nuvens hexagonais nos deixaram com um clima bastante selvagem e uma ciência realmente interessante para explorar. É hora de entrar em um mundo onde tudo é possível. A primeira parada é Atlantis, a lendária ilha cuja tecnologia fundada, como diz os amantes de mistério, ainda torna as águas do Atlântico Ocidental um pouco misteriosas. Navios e aviões às vezes desaparecem lá, como se por algum truque antigo. Esta ideia tem suas raízes no texto antigo. Profecias e fantasias selvagens. Vamos reservar um momento para explorá-los juntos. Atlantis aparece pela primeira vez em Timeu e Critias de Platão, que foram escritos por volta de 360 c. O filósofo grego descreveu como uma civilização poderosa além dos pilares de Hércules, isto é, além de Gibraltar. On está em algum lugar no Oceano Atlântico. Ele disse que era uma ilha com tecnologia avançada, e eu poderia dizer que ele estava empolgado com isso. Imagine vastas frotas, canais, paredes douradas e templos governados por reis. Mas então, em um dia, tudo foi engolido pelo mar por causa da ira dos deuses. Platão mencionou algumas histórias realmente interessantes sobre padres egípcios que foram transmitidos a Salã. Mas, você sabe como é com a história. Ninguém realmente sabe ao certo se são histórias verdadeiras, ou como uma maneira de ensinar uma lição sobre o que acontece com os impérios que ficam grandes demais para suas botas. Os escritores de ficção científica realmente adoraram esse enredo e o conectaram ao Atlântico Ocidental. Eles dizem que Atlantis está em algum lugar sob os cardápios das Bahamas ou no Caribe, e seus veículos afundados, como cristais de energia, emissores eletromagnéticos ou mesmo dispositivos antigravidade, ainda estão ativos. Na década de 1920, o clarividente americano Edgar Cayce acrescentou combustível ao incêndio. Ele disse que sonhou com as ruínas da Atlantis perto de BM, e até previu que eles seriam descobertos em 1968. E eu tenho uma pequena surpresa para você. Naquele ano, os mergulhadores sortudos tiveram a incrível sorte de encontrar a bela estrada BMN. É um pouco estranho, mas há algumas lajes de pedra sob a água perto da ilha do norte de Biomene. Eles foram descobertos pelo maravilhoso Dr. Joseph Manson Valentini, biólogo e amante de mistérios subaquáticos, junto com uma equipe de mergulhadores. Essas lajes, com até 6 metros de comprimento, estão localizadas a uma profundidade de 5 metros. Eles estão lá há muito tempo e foram usados como uma espécie de calçada. É fácil ver porque os entusiastas imediatamente os declararam os restos de uma civilização antiga. Mas isso não é tudo. Na década de 1970, as pessoas começaram a contar sobre essas pirâmides que haviam visto no fundo, perto dos deuses.
Em 1977, uma expedição liderada pelo pesquisador americano Ari Marshall fez uma descoberta incrível. Eles alegaram ter encontrado uma estrutura subaquática de 40 metros de altura na ilha de Keisal. As superfícies suaves da estrutura os lembraram das pirâmides egípcias, o que é incrível. Eles conversaram sobre a água cristalina, como a pirâmide parecia uma miragem e as sensações estranhas, como se algo estivesse zumbindo sob meus pés. Essas descobertas inspiraram algumas teorias realmente interessantes. Aparentemente, essas são as usinas de energia da Atlântida e emitem ondas que podem derrubar bússolas e motores. Ouvi alguém dizer algo realmente interessante outro dia. Eles disseram que as pirâmides podem estar conectadas à estrada Bimene por uma rede controlada por máquinas antigas. A ciência, meu amigo, tem suas dúvidas. Na década de 1980, alguns geólogos deram uma olhada na Bimene Road. Eles descobriram que é um calcário natural formado pelo impulso constante e suave das marés ao longo de milhares de anos. Não vejo sinais de mãos humanas. Eu chego totalmente de onde você vem e você está certo. As pirâmides de Keisal também estavam em questão. Infelizmente, os mergulhadores não conseguiram encontrar traços de processamento de pedra, e as fotos de Marshall causaram um pouco de alvoroço. Algumas pessoas viram estruturas, enquanto outras só viram blocos naturais. Platão escreveu sobre uma catástrofe que aconteceu há 9.000 anos, mas, infelizmente, a arqueologia não tem nenhum registro de civilizações que tivessem tais tecnologias durante a época. As primeiras cidades, como Yerion, vieram mais tarde e não tinham cristais ou máquinas. É realmente muito ruim, mas a evidência simplesmente não apoia a ideia de que falhas magnéticas e entusiastas ausentes são atribuíveis a Atlantes. Infelizmente, parece que é apenas especulação neste momento. A história dessa teoria é tão interessante. Você pode encontrá-lo nos diálogos de Platão, Vedas de Cayce e livros como De Bermuda Triângulo, da Charles Berlitz, de 1974. Ficamos encantados ao saber que as histórias de mergulhadores foram adicionadas a ele. Valentine, Marechal e o resto da gangue. Você sabe, tudo isso é baseado em textos antigos, sonhos e achados controversos. Não é baseado em fatos. Atlantis é uma bela fantasia que agita a imaginação. Embora possa não estar totalmente alinhado com uma perspectiva científica, ele abre a porta para ele intrigante possibilidade de alienígenas, um tópico que exploraremos com mais detalhes mais tarde. A ideia de que alienígenas podem estar envolvidos nos mistérios do Atlântico Ocidental começou a tomar forma em meados do século XX. Foi quando uma série de desaparecimentos inexplicáveis chamou a atenção do público. Na década de 1950, as pessoas começaram a compartilhar suas histórias misteriosas sobre objetos estranhos no céu, como bolas brilhantes e silhuetas em forma de disco vistas sobre o oceano. No entanto, não foi até a década de 1970 que as pessoas realmente começaram a se sentar e prestar atenção. Foi quando as histórias de sequestros e o que as pessoas viram começaram a se espalhar como fogo. As pessoas começaram a conversar sobre como os alienígenas podem estar usando essa parte do Atlântico como sua base secreta. Eles poderiam estar usando aviões aqui para estudar ou fazer experimentos. Um dos testemunhos mais vívidos da época foi a história de um capitão de navio que, em 1972, relatou 3 luzes laranja pairando sobre seu navio na costa da Flórida. Ele disse que as luzes se moveram em sincronia e de repente dispararam e desapareceram, deixando a tripulação totalmente impressionada. Este caso foi no Miami Herald e deu aos ufologistas novas ideias para explorar. Em 1974, havia uma coisa muito legal que aconteceu. Esse cara, Robert Palmer, que estava mergulhando em Bogan, viu algo realmente interessante. Ele o descreveu como um objeto brilhante semelhante a um disco que saiu da água e voou para o céu. Sua história foi publicada em uma revista, que sugeria que era um navio alienígena que emergiu de uma base subaquática. Lamento dizer que há rumores de sequestro se espalhando. Em 1975, um pescador das Bermudas disse que viu um objeto prateado que acabou de sair sobre o barco. Depois disso, ele tirou uma soneca e acordou algumas horas depois em uma sala diferente. Era cerca de 30 milhas de onde ele começou. Sua história foi incluída no livro de Charles Berlitz em 1974, De Bermuda Triangle. No livro, o autor sugeriu que talvez extraterrestres tivessem levado pessoas e navios para seus próprios propósitos. Fico feliz em lhe dizer que outra evidência veio de um piloto de jato particular em 1976.
Ele disse que viu um grande objeto em forma de triângulo no oceano que estava brilhando brilhantemente, se movendo muito mais rápido que o normal, e então ele simplesmente desapareceu. Estou tão feliz em lhe dizer que o caso foi discutido em um programa de rádio costa a costa. Tenho certeza de que você ficará feliz em saber que isso reforça a crença em uma presença alienígena. Eu entendi totalmente. Essas histórias foram alimentadas pela ideia de bases subaquáticas. Na década de 1970, alguns mergulhadores, como Edwin Shuker, que adorava mergulhar no fundo do oceano, relatou ter visto luzes misteriosas subindo das profundezas. Shuker os descreveu como pontos pulsantes de luz que se moviam sob a água e, infelizmente, dissolvidos no ar. Você sabe, os ufólogos, como Donald Keough, o cara que escreveu o livro de 1970, Operação Trojan Horse, eles estão falando sobre como isso pode estar conectado a essas possíveis bases alienígenas sob o oceano. Aparentemente, eles dizem que essas bases surgiram do oceano, deixando para trás uma trilha de pegadas brilhantes. Berlitz até sugeriu algo realmente interessante, que o triângulo é um caminho espacial onde os extraterrestres conduzem suas operações, e a falta de detrito se deve à sua tecnologia. A comunidade científica é um pouco insegura dessas ideias. Sei que você provavelmente está tão empolgado quanto eu sabe mais sobre isso, mas, infelizmente, a NASA e a Marinha não encontraram nenhuma prova sólida de uma presença extraterrestre na área. Embora houvesse muitas observações da década de 1950, o livro de Larry Kuhl, de 1975, O Triângulo das Bermudas resolveu secretamente, sugeriu que as misteriosas bolas brilhantes poderiam ser meteoros, bolas de fogo ou luzes de Saint Elmo. Ele achou que as histórias sobre os sequestros provavelmente foram inventadas ou apenas um produto do estresse e desorientação que podem acontecer em situações como essa. Algumas pessoas têm suas dúvidas sobre isso, e dizem que radares e satélites não foram capazes de provar que existem objetos por aí se comportando de maneiras que não entendemos. Por enquanto, são tudo apenas histórias. A ideia da vida em outros planetas existe há muito tempo, e você pode encontrá-la em algumas das publicações mais antigas de Berlitz, bem como em livros e histórias de pessoas que dizem que viram isso na década de 1970. Algumas dessas histórias são de Palmer e Shuker. É baseado nas palavras das pessoas e nas fantasias dos ufologistas, como John Keel e Donna L.D. Kia. Eles viram uma zona de atividade extraterrestre nessa região. Sei que não temos nenhuma evidência física, mas isso não significa que não podemos nos divertir com isso. Vamos apenas assumir, por enquanto, que esta versão é verdadeira. Esse é um pensamento bastante emocionante, certo? Agora, vamos falar sobre anomalias temporais. Vamos chegar a isso mais tarde. As anomalias do tempo são uma ideia fascinante. Isso sugere que nesta região, as leis do tempo podem ser distorcidas, o que pode levar a aventuras incríveis. Imagine se navios ou aeronaves pudessem ser transportados para outras dimensões ou épocas. Quão emocionante seria isso? Um dos casos mais famosos que apoia esta versão foi o voo de Bruce Gernon em 1970. Estou animado para repassar isso em detalhes agora. Em 6 de dezembro de 1970, o maravilhoso Bruce Gernon, um piloto e empresário americano, partiu em seu voo. Ele decolou do adorável aeroporto de Andros, nas Bahamas, com destino a seu lugar favorito, Palm Beach, Flórida. Ele estava voando em um pequeno avião. Ele estava viajando com apenas 3 outras pessoas, seu pai e um parceiro de negócios. A rota de 160 quilômetros passou pelo Atlântico Ocidental em uma área conhecida por seu mistério, o que a tornou ainda mais emocionante. Foi um lindo dia para a decolagem às 14 horas. O céu estava limpo e o tempo estava perfeito. O céu é um lindo azul, o vento é suave e você pode ver tudo perfeitamente. Gernon planejou um voo típico de 45 minutos, que era muito gentil da parte dele. Ele fez questão de incluir 3 horas de combustível e instrumentos padrão a bordo. Alguns minutos após a decolagem, a uma altitude de 3.000 metros, Gernon notou uma nuvem estranha à frente. Parecia um túnel cinza com bordas afiadas, paredes rodopiantes e flashes de luz por dentro, o que deve ter sido uma visão e tanto para ver. Ele olhou para a nuvem e disse que não parecia uma nuvem comum. Foi uma surpresa, era denso, com cerca de 16 quilômetros de largura, e parecia um pouco artificial. Ele decidiu dar a volta e começou a fazer uma manobra. Mas ele disse que a nuvem estava se movendo ao redor do avião. Não demorou muito para que o avião fosse escondido com segurança por dentro. A visibilidade caiu para 0. Tudo bem, está tudo bem.
Os instrumentos, bússolas, altímetro e estação de rádio estão tendo um pequeno problema, e as mãos estão girando um pouco. Mais tarde, Gernan compartilhou que viu uma luz bonita e brilhante à frente, e as paredes do túnel estavam se movendo suavemente, criando a incrível sensação de voar por um corredor estreito. E então, algo verdadeiramente único aconteceu. Alguns minutos depois, cerca de 3 minutos para ser exato, o avião emergiu das nuvens, mas infelizmente teve um impacto. Era Miami, a cerca de 160 quilômetros de Andrés. Estou tão aliviado ao dizer que o voo foi concluído em apenas 27 minutos e restava mais combustível do que o esperado. O voo deveria levar 45 minutos, mas foi muito mais rápido que isso. Gernan disse que o radar em Palm Beach pegou de repente sem motivo, por parte da rota pela qual ele já havia passado. Ele chamou esse fenômeno de neblina eletrônica e sugeriu que encontrou uma anomalia do tempo, um salto no tempo que levou pelo espaço mais rápido do que, talvez, de acordo com as leis da física. A ciência, meu amigo, pense em essas ideias. Nossos amigos do departamento meteorológico estão analisando o que está acontecendo com Gernan, e eles pensam que isso pode ter algo a ver com algo acontecendo no ar. É um tipo raro de turbulência ou miragem, como a superreação, onde camadas de ar podem distorcer nossa percepção da distância. Eu sei que você provavelmente está tão confuso quanto eu estava no começo, mas a NASA e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica não registraram anomalias de tempo nessa região. Eles dizem que as falhas do instrumento provavelmente são devidas a distúrbios magnéticos ou a um mau funcionamento dos eletrônicos da aeronave. Meus queridos amigos, tenho certeza de que você ouviu falar das lacunas teóricas que nossos físicos brilhantes, como Stephen Hawking, estudaram. Bem, essas lacunas requerem energia no nível dos buracos negros, que, infelizmente, não estão presentes no triângulo. Lamento dizer que os dados do radar dos anos 70 dos arquivos de Palm Beach não confirmaram o salto. É totalmente compreensível que Gernan tenha julgado mal o tempo ou a rota por causa do estresse. Estou tão feliz que você perguntou sobre o caso de Gernan. Você pode encontrar todos os detalhes em seu livro de 1979, The Fog, bem como em publicações de Berlitz e Kiel. Gernan compartilhou sua persona. L-Story e Ufologies, aquelas pessoas maravilhosas que estudam OVNIs, compartilharam seus pensamentos sobre isso. Eles viram traços de portais do tempo na história de Gernan. Entendo como é difícil provar algo sem evidências científicas, registros, instrumentos, observações independentes ou traços físicos. Estou tão feliz em lhe dizer que esta versão continua sendo uma suposição fantástica. Vamos mergulhar em alguns fatos e figuras e ver o que torna o Atlântico Ocidental tão único em comparação com o resto do mundo. O Triângulo das Bermudas sempre foi considerado um lugar onde muitos animais e plantas desaparecem. Mas, você sabe o que? Quando olhamos para as estatísticas, isso nos permite ver isso de uma maneira totalmente nova. Ei, vamos comparar esse trecho de oceano com alguns outros lugares que você pode ter ouvido, como o Triângulo Dragão, Michateros ou Sable Island. Dessa forma, você pode ver se essa área é realmente tão única quanto gostaríamos de pensar, ou se sua reputação é apenas baseada em grandes histórias e muito tráfego de barcos. O Triângulo das Bermudas é um lugar misterioso, não é? Ele se estende por uma área de cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados entre a Flórida, Bermuda e Porto Rico. Durante o século XX, cerca de 50 navios grandes e 20 aeronaves chegaram ao seu lado aqui. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e a Guarda Costeira da América dizem que eles acham que esse número provavelmente é casos conhecidos, como o momento em que o navio de carga desapareceu em 1918. Incidentes ainda menores e menos conhecidos, como barcos pequenos perdidos em tempestades, podem ser realmente difíceis para as pessoas. O Belo Triângulo é um movimentado centro de atividade, com milhares de navios e centenas de voos passando todos os anos. É um lugar mágico onde os portos de Miami, San Juan e Bermuda se conectam, tornando um dos cantos mais movimentados do Atlântico. Vamos comparar o Triângulo de Dragão no Oceano Pacífico, localizado entre as ilhas de Honshu, Okinawa e Guam, na costa sudeste do Japão. É cerca de 600 mil quilômetros quadrados, o que é bem grande. É realmente comovente pensar em todos os navios que desapareceram ao longo dos anos. Os arquivos navais japoneses do século XX mostram que havia cerca de 40 mil embarcações, incluindo 5 navios de guerra que foram perdidos durante um exercício de treinamento em 1952 e o navio de pesca número 5 do Maru que desapareceu em 1954. É incrível o quão forte pode ser os tufões. Eles podem atingir velocidades de 200 km por hora.
E os vulcões subaquáticos associados ao Anel de Fogo do Pacífico criam condições tão graves quanto as do Triângulo das Bermudas. Fico feliz em lhe dizer que as outras áreas de risco também são impressionantes. Cape Cateiros, localizado na costa leste dos Estados Unidos, é um lugar com um apelido único e assustador, o Cemitério do Atlântico. Aqui, você encontrará mais de 1000 naufrágios de mais de 400 anos. Ei, você já ouviu falar de veleiros do século XV? Bem, eles são bem parecidos com os navios-tanque do século XX, como o SS Greensburg, que infelizmente afundou em uma tempestade em 1942. Sable Island, a apenas 600 quilômetros da costa canadense, reivindicou 350 navios nos últimos 300 anos. Isso ocorre devido aos cardápios rasos e aos nevoeiros espessos, que incluem o infeliz incidente do barco a vapor Manhattan em 1906. O Estreito de Drake, um vasto e bonito corpo de água que se estende entre a América do Sul e a Antártica, é um lugar onde os navios geralmente embarcam em jornadas emocionantes. No entanto, as águas do estreito podem ser um pouco imprevisíveis, e não é incomum que os navios encontrem ondas que atingem alturas de 20 metros e ventos que podem atingir velocidades de até 150 km por hora. Isso levou à infeliz perda de muitos navios ao longo dos anos, incluindo o Wind Northwind em 1985. Larico escreveu em seu livro que o número de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas não é realmente maior que a média para as rotas marinhas movimentadas. A Guarda Costeira Americana diz que cerca de 100 grandes navios desapareciam todos os anos no século XX. E desses, apenas cerca de 5 a 6% estavam no Triângulo. Ei, só queria que você soubesse que os números no Triângulo do Dragão são bastante comparáveis. É difícil de acreditar, mas os relatórios japoneses mostram que havia cerca de 3 a 4 desaparecimentos inexplicáveis por ano até a década de 1980. É de partir o coração pensar que isso costumava ser devido a tufões ou erros de navegação. Em Hatteras e Seibla, há um pouco mais de explorar. As armadilhas naturais, águas rasas e nevoeiros são uma aventura emocionante, e os mitos que cercam esses. Os atacadores só aumentam a diversão. Fico feliz em lhe dizer que, graças às tecnologias modernas, como satélites, radares e sistemas de resgate, o número de incidentes no Triângulo foi reduzido para 2 a 3 por ano desde os anos 90. Esta é uma ótima notícia, porque é comparável ao número de incidentes em outras regiões. Eu sei que os números são realmente importantes, mas eles são apenas parte da imagem. Estamos todos juntos nisso, e eu sei que chegaremos ao fundo disso. Só precisamos de algumas evidências diretas das profundezas. Nos últimos anos, as pessoas estão em aventuras subaquáticas para procurar naufrágios no Triângulo das Bermudas. Eles estão tentando descobrir se o oceano pode esconder os vestígios dos navios e aviões ausentes. Ou talvez seja apenas um grande mistério cercado por algumas lendas interessantes. Desde meados do século XX, nossos intrépidos pesquisadores exploram as águas em torno desta região. Na década de 1960, mergulhadores e submarinos começaram a explorar as águas rasas de Bogan. Eles esperavam encontrar traços de navios ou aviões, assim como os que desapareceram misteriosamente em 1945. Eu sei o quão difícil é quando as primeiras tentativas não são como planejadas. Estive lá e estou aqui para apoiá-lo. A adorável corrente do Golfo levou os pedaços de detritos, e o fundo arenoso os cobriu rapidamente. Em 1986, uma equipe da National Geographic Society of America teve a incrível sorte de descobrir o navio de carga afundado Cotopaxi na costa da Flórida. Este navio estava faltando desde 1925 e estava carregando uma carga de carvão. Seu casco estava descansando a uma profundidade de 30 metros, mas não se preocupe, essa foi uma exceção rara, não a norma. Até o final do século XX, as águas mais profundas de até 2000 mt na parte central do Triângulo permaneciam inacessíveis. Em 1991, a equipe de Robert Ballard, que você pode conhecer por encontrar o Titanic, fez uma busca na área ao norte das Bermudas. Eles usaram veículos subaquáticos, o que era bem legal. Eles encontraram alguns pequenos pedaços de destroços, pedaços de metal e madeira, mas, felizmente, nada que poderia ter sido danificado. Isso indicaria grandes navios ou aeronaves de casos conhecidos, mas é tudo que podemos dizer por enquanto. Em 2015, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, estabeleceu uma aventura emocionante. Eles enviaram seu próprio veículo de profundidade de exploração de oceanos em uma expedição às profundezas de Porto Rico. E o que eles encontraram? Apenas maravilhas naturais.
O fundo do oceano estava coberto de belas estruturas naturais, misteriosos desfiladeiros subaquáticos e camadas de sedimentos. Foi um exemplo perfeito da beleza da natureza sem traços de interferência humana. Entendo totalmente como esses esforços aumentam a complexidade da tarefa. É possível que os destroços tenham sido levados por correntes ou enterrados sob areia e lodo nas profundezas que nossas expedições ainda não chegaram. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica compartilhou algumas informações interessantes sobre as profundezas do oceano perto do Triângulo. Acontece que menos de 10% da área foi explorada em detalhes. É fascinante descobrir que as descobertas como os Cotopaxi estão frequentemente ligadas a tempestades que já conhecemos, em vez de serem envoltos em mistério. É maravilhoso quanto mais podemos aprender sobre o fundo do oceano, graças às tecnologias modernas. Sonar e drones tornaram-se ferramentas incríveis que nos permitem explorar as profundezas ocultas do Triângulo das Bermudas, descobrindo características fascinantes como a Biomany Road e outros tesouros misteriosos. Essas ferramentas nos ajudam a separar as maravilhas naturais das lendas intrigantes que cercam essas águas. O sonar é uma ferramenta muito legal que nos ajuda a encontrar o nosso caminho e descobrir a que distância as coisas estão. Ele usa a ecolocalização, que é basicamente uma maneira de usar o som para mapear o fundo do oceano. Na década de 1980, eles começaram a usar sonares de visão lateral para procurar os destroços. Em 1987, uma expedição a Bogan usando sonar descobriu os destroços da aeronave Douglas DC-3, que desapareceu em 1948 a uma profundidade de 100 metros. Tais achados são raros, mas estão por aí, esperando para serem explorados. Sonar mais frequentemente tem um talento especial para capturar a beleza de planícies arenosas vazias e a textura intrigante de rochas sedimentares. Um momento especial foi em 1995 em San Juan, onde não foram encontrados vestígios de grandes objetos, criando um espaço de admiração e curiosidade. Em 2001, dois pesquisadores canadenses, Paul Wensvik e Pauline Zalick, estavam em uma pesquisa. Missão perto de Cuba. Eles usaram sonar para explorar as profundezas do oceano e, incrivelmente, descobriram estruturas simétricas a uma profundidade de 700 metros. Essas estruturas foram fascinantemente associadas aos mitos, acrescentando um toque de mistério à exploração. Mas não se preocupe, os geólogos os identificaram como rochas vulcânicas naturais. Não é surpresa que as lajes de pedra subaquática perto da ilha de Severne Bimini tenham se tornado um dos achados mais famosos. Foi em 1968 quando o mergulhador Joseph Manson Valentini os descobriu pela primeira vez. Então, em 1980, Sonar confirmou quão grande eles eram. Você ficará surpreso com as lajes de calcário que estão a uma profundidade de 5 metros. Eles têm até 6 metros de comprimento e formam uma tira de 700 metros. Os entusiastas viram isso como vestígios de civilização, mas um estudo de pesquisa geológica em 1997 mostrou que é calcário, formado por marés ao longo de milhares de anos sem sinais de processamento. É maravilhoso ver como os drones expandiram seus recursos de pesquisa. Em 2014, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica entrou em uma aventura. Eles enviaram um drone de Hércules para explorar as profundezas da costa da Flórida. Em 2016, a emocionante jornada de descoberta começou quando uma equipe de exploradores intrépidos decidiu explorar uma área ao norte das Bermudas. Usando a tecnologia de ponta, eles exploraram o fundo do oceano e descobriram fragmentos de metal. Embora a origem desses fragmentos permanecesse um mistério, foi um passo significativo na busca pelos restos da cidade de Washington, que afundou em 1926 a uma profundidade de 40 metros. Pode ser um lixo ou talvez partes de uma carga antiga. Em 2018, os drones também capturaram belas imagens da estrada Bimané, mostrando sua beleza natural sem nenhum traço de tecnologia. Você ficará feliz em saber que os dados de sonar e drones são armazenados com segurança nos arquivos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e da Pesquisa Geológica da América. Eles realmente querem que você saiba que os achados no Triângulo são fragmentos raros de destroços conhecidos ou objetos naturais. Agora, vamos reservar um momento para recapitular. Estou curioso. O que resta das lendas do Triângulo das Bermudas quando olhamos para os fatos? A ciência tem sido uma coisa maravilhosa, respondendo a muitas de nossas perguntas. Mas, eu me pergunto, também saiu de espaço para novos enigmas? Ei, só para você saber, as estatísticas mostram que o número de desaparecimentos no Triângulo não é realmente mais alto do que em outras áreas marinhas movimentadas.
É maravilhoso saber que os destroços são raros, especialmente porque foi revelado por expedições subaquáticas e instrumentos modernos. É tão bom ver que alguém costuma estar vazio do que cheio de pegadas. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e a Guarda Costeira da América querem informar que a maioria das perdas, cerca de 80%, se deve a clima, erros de tripulação ou quebras de equipamentos. É difícil de acreditar, mas tempestades, falhas de navegação e falhas de equipamento são a razão pela qual ouvimos sobre navios e aviões desaparecendo. Não há muito espaço para ficção nessas situações. Em seu livro, Léurico sugeriu gentilmente que o triângulo é um mito que surgiu de algumas histórias conhecidas. A boa notícia é que o número de casos caiu para 2 a 3 por ano desde os anos 90. Isso é graças às comunicações de satélite e rádio. No entanto, ainda não temos respostas para alguns dos casos de pessoas desaparecidas. É de partir o coração que as profundezas do oceano, algumas até 3.000 metros de profundidade, possam guardar segredos que nunca saberemos. Até agora, estudamos apenas um pouco do fundo, mas estamos fazendo o possível para aprender o máximo que pudermos. A ciência vê o triângulo como apenas mais um trecho de oceano, mas sua lenda capturou o coração de tantos. Ele nos convida a fazer uma pausa e pensar, e isso é algo que todos podemos apreciar. Estamos muito agradecidos por você se juntar a nós nesta jornada de descoberta enquanto nos aprofundamos nos segredos enigmáticos do Triângulo das Bermudas, explorando os contos fascinantes por trás disso. Eu absolutamente adoraria se você se inscrevesse no canal. E se você gosta, coloque nos comentários e compartilhe seus pensamentos. Vejo você em breve.